Saudações, queridos amigos, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar de cristais, né? A iniciação de cristais. Eu acredito que seja um tema muito bom, né? As pessoas adoram os cristais e os elementos envolvidos, as forças envolvidas, mas é muito raro ou impossível encontrar uma informação sobre o batismo, né? Sobre a consagração dos cristais. Então eu decidi fazer esse vídeo, né? Eu já tinha falado esse tema anteriormente em grupos fechados, mas para abrir ao público mesmo, né? Eu decidi fazer em vídeo. E claro, a gente vê muita gente que gosta, né, dos cristais e trabalha com eles, mas esquece desse pequeno detalhe, né, que faz toda a diferença para você se conectar verdadeiramente com esse elemento, né? E talvez até saibam ou façam secretamente e não abram ao público, né? Mas eu acredito que a evolução parte da distribuição do conhecimento, né? Se eu quero que esse mundo seja melhor, eu quero que todos saibam de certas informações, né? Tenham certas informações e utilizem-a quando sentir utilizar. Então não adianta eu guardar para mim e levar para o meu túmulo, porque aí é uma informação morta, né? Sobre essa iniciação, eu não tenho recordância como eu recebi. Se foi através de um curso antigo, porque isso eu faço desde pequeno, na verdade, né? Eu tenho esse conhecimento desde quando eu comecei com a magia, comecei a estudar. Mas eu não me lembro bem onde eu captei esse ensinamento. Mas se foi... Às vezes tem coisa que eu falo que eu obedeço às leis, né? Porque as leis são imutáveis, o universo ela possui leis imutáveis, mas muita coisa eu crio. E quando eu estiver falando de algo que eu criei, eu vou falar. Mas não é que eu criei, é que eu acessei, né? A palavra certa seria essa. Eu acessei. Eu tô olhando para cá às vezes, eu sei que é meio estranho, vou até avisar, porque tem um espelho que reflete a tela do meu telefone. E aí eu sei se o telefone continua gravando ou se ele cortou, tá? Por isso que eu fico olhando nos últimos vídeos eu tô olhando muito pro cantinho, né? Então eu já tô avisando pra vocês, viu? Eu tô de olho no espelho, pra tela, pra poder saber que tá gravando, tá bom, gente? Voltando. Essa é uma informação que eu acredito que eu acessei, mas eu não tenho certeza, tá? Por ser um conhecimento muito antigo, dos que eu acessei, dos que eu estudei. Então eu não tenho muita certeza de onde eu captei esse ensinamento, mas eu posso afirmar para vocês que se você está trabalhando com cristal e não está sentindo conexão com eles, é porque você não fez a consagração com os cristais, tá bom? Essa consagração ela utiliza sangue, tá? Aí vem aquela coisa, né? O sangue é do mal, o sangue é isso, o sangue é aquilo. A própria Bíblia, ela nos protege, né, contra esses argumentos, porque no Antigo Testamento a gente vê que o faraó perdeu seu filho primogênito porque ele não passou sangue de cordeiro nas suas portas e janelas, né, como Deus havia mandado. E temos também outros casos. Se eu lembrar de mais algum, eu conto, eu falo aqui. Mas o sangue, a gente sabe que ele é um elemento sagrado dentro da magia. Não existe um outro sangue no mundo igual ao teu. É único. Por mais que existam as categorias de sangue, ele continua sendo único com aqueles elementos que ele possui, o DNA que ele possui, ele é único no mundo. Então, a gente fazer uma magia falando o nosso nome, ou falando o nosso nome mágico, enfim, qualquer coisa, não é tão poderoso quanto você colocar uma gota do seu sangue. Por ser uma coisa muito pessoal, muito íntima, né? E a gente não deve fazer isso arbitrariamente. O sangue ele une as coisas e tende a unir para o resto da vida. A gente vê amigos, né, que fazem aquele pacto de sangue com as pessoas. Isso aí une energias e forças e vai para a vida toda, né? Por mais que a amizade acabe e cada um vá para o seu lado, aquele laço continua, né? Namorados, né, que se unem através do sangue, também já vi, conheço. E essa união, ela se torna para a vida inteira, tá? Energética. Então, aquela brincadeira de criança é bem séria, tá?
e você veja que as crianças ali na sua, né, inocência, elas acessam isso, né, e usam isso. Elas sabem o que é magia, né, quando são crianças, e vão perdendo a magia quando crescem, né? Então, o nosso maior desafio é manter, né, é cultivar essa magia, trazer para o nosso plano, né, para o nosso presente. E eu só peço a vocês, né, quem aprendeu comigo, podem usar à vontade os conhecimentos que vocês aprenderem aqui, podem passar em curso, eu não me importo, tá? Eu acredito que deve ser difundido mesmo e as pessoas devem saber da verdade. Só peço que deem o crédito, né? Porque de qualquer maneira eu estou fazendo um trabalho aqui espiritual, né, de divulgação da verdade, de conhecimentos, e eu preciso que as pessoas saibam onde encontrar outros conhecimentos, né? Então, se você sentir no seu coração, né, quando for transmitir essa mensagem a outro, transmita com o endereço, né? Quem foi que falou para você, quem te passou a dica, tá bom? Para ajudar esse trabalho aqui que tá começando, tá difícil, tá? Pois vamos lá, né? Quando a gente fala de cristal, a gente tem que entender que há forças ali, né? Elementos envolvidos naquilo, e há também guardiões que protegem esse elemental, né? Que é tão poderoso, né? É a fonte da Terra, né? Vamos dizer, a fonte energética, né? Utilizada por muitos e por antigos, né? E nós sabemos, nós que cultivamos o espiritualismo, né? A magia, nós sabemos da força que tem o cristal. A questão é que às vezes a gente está se dedicando tanto e tá sentindo que tá faltando alguma coisa ainda. A gente sente que a gente não tá conectado com aquilo. E às vezes é um detalhe, tá? É apenas um detalhe. Dentro do que eu vou te passar, eu acredito que com os cristais os seus problemas estarão resolvidos, tá? Com os cristais, em matéria de conexão, de energia, de vibração, estarão resolvidos os seus problemas. Primeiramente, você tem que ter um cristal quartzo, né? Ele tem que ser o transparente e ele tem que ser em drusa, a forma mais natural possível. Não pode ser um cristal rolado. Isso a gente pode ter em casa e eles são energéticos, eles difundem a energia de uma maneira diferente das drusas, mas para esse ritual você precisa de uma drusa. Eu vou colocar uma foto de uma drusa para vocês terem uma ideia, tá? Ou algumas, vamos ver. Mas você tem que ter um quartzo desse. Eles costumam ser um pouquinho mais caros, né? Porque alguns são grandes. Mas você pega... Eu vou fazer mais ou menos um tamanho. Desse tamanho já tá bom. Já serve, tá? Não precisa ser uma pedra desse tamanho caríssima. Uma pedra desse tamanho aqui já serve. Você precisa... Eu vou falar algumas coisas que precisam. Aqueles que não souberem ou quiserem saber mais detalhes, eu passo posteriormente, mas você vai precisar fazer uma limpeza no seu ambiente, onde você vai fazer o ritual. Faz uma limpeza física, limpando bem o chão, com produtos, se possível, naturais, né? Você pode lavar com água pura e depois passar uma água com ervas, alguma coisa do tipo, para limpar o físico, porque vai limpar, e o energético, tá? Depois desse momento você vai consagrar esse ambiente às 4 direções. Consagra esse ambiente para as 4 direções e convide, se você for uma pessoa que está iniciando, ou invoque, se você for uma pessoa que já é iniciada, tá? Invoque as forças, os elementais de cada direção, se vire para as direções e os convide, com as suas palavras mesmo. Depois disso, esse ambiente já está preparado. Não pise mais de chinelo nesse ambiente, tá? Quando você limpou com erva, deixa o chinelo na porta. E se você precisar sair desse ambiente, você põe o chinelo e sai. Quando você chegar nesse ambiente, deixa o chinelo, entra descalço. O chinelo da gente está com sujeira da rua, né? Então é bom que ele fique para fora desse ambiente que está consagrado. Você coloque nesse ambiente elementos que te energizem, que você sinta fé. Então, e claro, os 4 elementos que são a lei dentro dessa magia, tá? Então você coloca incenso, água, vela, pedras, sal, enfim, e outras coisas a mais que você queira.
Evite colocar imagens, tá? Faça essa consagração livre de imagens. Você não está consagrando para nenhum deus, nenhuma entidade, nenhum santo, nem nada. Você está se consagrando com os cristais. Então você não precisa de imagens, você precisa de cristais. Então quanto mais cristal você colocar como espectadores, melhor. Então você pode colocar bastante cristal nesse ambiente, tá? Feito isso, você já está pronto para iniciar o seu ritual, tá? Você trace um círculo, se abaixe. Também é normal, você vai traçar o círculo. A partir do momento que você traçar o círculo, você não sai mais dele, tá? Nesse ponto você traçou o círculo. Se você traçou, você já tem que tá com as coisas, os cristais, o cristal, a drusa dentro do círculo. E uma agulha, ou o seu atame, ou até mesmo aquele negócio de fazer exame de diabetes, para furar o seu dedo, tá? Você não precisa rasgar a tua mão para fazer esse ritual, porque isso aí é só para impressionar as pessoas, tá? O sangue da gente, ele é poderoso até na gota. Você não precisa rasgar. Você não precisa fazer uma coisa, um sacrifício tão grande para que isso funcione, tá? Então você apenas fure o seu dedo. Bom, eu tô pulando etapas, tá? Você vai ter que ficar 20 minutos com esse cristal nesse círculo, depois de traçado e consagrado esse círculo também, energizado magicamente para bloqueio e proteção, tá? As demais coisas fiquem de fora do círculo. A sua conversa vai ser entre você e a drusa, tá? Porque essa drusa ela vai ser o portal para você tá ligado a todos os outros cristais. Por isso que tem que ser a transparente, por ela ser essa pedra universal, tá bom? Então utilizem ela. Não utilizem outra pedra. Tem a ametista, porque ela também tem drusa e é muito bonita, mas não utilizem a ametista. A ametista ela tem energias específicas, tá? A drusa do quartzo límpido, né, o transparente, ele tem essa coisa de ser universal, de ser possível utilizar para N funções e ele se liga a todos os outros cristais, tá bom? Então, feito isso, né, feito esse círculo, ativado esse círculo magicamente, você vai também conversar com os guardiões, com os mestres daquele cristal, mentalmente. O cristal deve estar na sua frente, você sentado na frente dele, converse com ele, suas intenções, porquê da conexão, o quanto você gosta deles. Deixe claro essa comunicação, tá? Essas suas intenções. E após isso, aí sim você dita as palavras, né, em sua mente, de que você naquele momento estará ligado aos cristais e para o resto da sua vida. Nenhum batismo é feito para um mês ou para um ano, tá? Todo batismo é feito para o resto da vida. Por isso, cuidado que a gente tem em fazer certas iniciações e certos rituais que se envolvem sangue, tá? Mas feito isso, você pode furar o seu dedo com aquele dispositivo de exame de diabetes, ou você pega o seu atame e faz um furinho. Tem gente que não consegue, até por causa da dor, né? A nossa mente impede da gente se ferir. Você faça o que der, mas não corte a sua mão. Não vá fazer um estrago na sua mão, tá? Faça um furinho e deixe esse sangue pingar na drusa, tá bom? Deixa ele pingar. 1, 2 pingos, 3 pingos, já é o suficiente, tá? A partir desse momento você está ligado pelo sangue com os cristais. E essa ligação ela se torna forte, muito mais do que quando a gente só tem um cristal ali e a gente gosta deles, tá? Faça esse ritual pessoal, não traga pessoas para assistir. Esse é um ritual íntimo, isso não é um ritual em grupo, esse é um ritual pessoal. E você feito isso, essa coisa de você não sentir os cristais vai diminuir ou vai acabar, tá bom? A gente sentir os cristais depende muito da nossa intuição, né? Nós sermos sensitivos para isso. Mas eu garanto a vocês que depois disso vocês sentirão os cristais da maneira que eles realmente são, a energia que eles passam, de uma maneira muito mais clara do que sem esse ritual. Porque a partir do momento você se torna parte dos cristais e os cristais fazem parte de você, tá?
eles vão estar ligados espiritualmente e fisicamente. Tá? É como um casamento com os cristais. Tá? É uma coisa muito forte. Depois disso, esse cristal ele deve ficar no seu altar, não há motivo de escondê-lo, tá? Não há necessidade de você lavá-lo, não precisa, deixa lá. Tá? O seu sangue ele vai sair com o tempo e pode ficar uma manchinha. Tá? E esse cristal ele é um cristal muito poderoso, ele é aquele cristal primeiro que você se conectou verdadeiramente. Né? A gente passa as mãos, né, sobre os cristais, sente a energia deles, mas é muito diferente quando você está iniciado, né? Porque aí a conversa é outra, né? Você olha, o cristal ele te reconhece, tá? Não é apenas aquela sensação de energia de longe. O cristal ele passa a te reconhecer porque há forças poderosas envolvidas nessa solidez, né? Que são eles da Terra, né? Bom, meus amigos, você vê que não é difícil, é fácil. Tem gente que vai falar que isso é uma coisa, nossa, do mal, né? Porque utiliza sangue. Mas é o que eu te falei, a Bíblia tá cheia de casos. Aí fala, mas no Novo Testamento não existe sangue, existe. A própria Bíblia fala, né, que Cristo, quando foi crucificado, ele derramou o sangue dele por nós, né? Ele foi o Cordeiro. O Cordeiro é o que? É um sacrifício, né? Então, veja que até na Bíblia tem sim, e tem muitos casos, né? No Antigo Testamento, lá no comecinho, Jesus tentou, acho que foi Abraão, a sacrificar seu filho por Deus, né? Ele quase sacrificou. Então você veja que existe sim, né? Só que o sacrifício em si, a morte de um outro animal, não é válido para magia de luz. Tá? Você não precisa tirar a vida de um ser para poder fazer uma magia poderosa. Se é necessário sangue de alguma coisa, você tira uma gota desse sangue. Essa gota desse sangue já é a gota da coisa que você precisa, tá? E dentro da consagração a mesma coisa. Qual que é a diferença de eu chegar num cristal e pegar meu atame e cortar minha mão assim, deixar o sangue jorrar em cima do cristal e eu fazer um furinho com uma agulhinha e deixar esse sangue pingar no cristal? Qual que é a diferença? O sangue é o mesmo. A intenção equivale. E não adianta você achar que feito isso você vai ser mais poderoso com os cristais. Eu vou fazer dessa maneira porque é mais impressionante, né? Porque não vai ser, tá? A regra de iniciação com os cristais é igual a todos. Se você fizer de coração, ela vai funcionar. O sangue de qualquer maneira vai te conectar àquele cristal. E pode ser da maneira que der, né? Tem pessoas mais sensíveis à dor, outras menos. E um furinho é ótimo, tá? Eu mesmo não faço mais do que isso, se for necessário, tá bom? Bom, pessoal, é isso que eu queria passar. Eu não vou estender muito, eu tô fazendo vídeos muito longos e desnecessários, né? Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu incluo depois, né? Se vocês tiverem dúvidas, perguntem, a gente volta nesse tema. Quando eu passei no grupo, eu levei horas para passar esse tema, quer dizer, no grupo do WhatsApp, né? Eu conversei, foi horas para falar sobre isso. E eu acredito que foi muito enriquecedor, né? Foi praticamente um curso. Mas isso que eu passei para vocês não tem erro, né? Eu passei um resumo e da maneira que realmente funciona e rapidamente, né? Acho que lá no WhatsApp eu passei os detalhes, né? De como fazer o círculo e a consagração e tudo mais. Mas aqui eu dei já uma base, né? Sobre essas partes. E falei do batismo e da consagração, né? A melhor palavra seria consagrar, porque já o batismo é usado em outras denominações. E é isso, tá bom? Se tiverem dúvida, perguntem. Luz a todos, meus queridos, e que aqueles que sentirem de coração façam, tá bom? E que seja diferente daqui pra frente.